Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que até houve um pedido dos nossos espectadores. Há quase um ano atrás nós entrevistamos aqui o Dr. Gilmar Camargo Bessa, delegado de polícia, titular de São Caetano à época, e fizemos uma belíssima entrevista sobre audiência de custódia, e chamou muita atenção, principalmente dos estudantes, né, que tiveram uma belíssima aula sobre o direito penal e viram aquele entusiasmo do Dr. Gilmar. E durante esses meses, né, que se passaram, muitos perguntaram, mas não voltará nenhum delegado de polícia, o próprio Dr. Gilmar? Nós queremos um pouquinho sobre esse assunto e eu acho que é uma demanda justa. Nós tivemos aqui juízes de direito, juízes do trabalho, membros do Ministério Público, contadores, economistas, e não voltava nenhum delegado de polícia. E agora nós temos a possibilidade de conversar um pouquinho sobre essa questão, né, da carreira do policial com uma pessoa que é um exemplo, né, de uma carreira bem-sucedida, uma carreira já de muitos anos, 30 e tantos anos. Daqui a pouquinho a nossa convidada vai falar sobre isso. Uma pessoa que já está na terceira geração, né? O avô era da Polícia Civil, o pai era da Polícia Civil, ela da Polícia Civil, e parece aí que tem notícias que essa questão genética vai para mais uma geração, né? Depois ela vai explicar para nós. Então você que gostaria de entender um pouquinho melhor sobre a carreira do delegado de Polícia Civil, nos acompanhe. Hoje nós vamos conversar, nós temos o prazer de receber aqui a delegada titular do município de São Caetano do Sul, a primeira mulher delegada titular do município de São Caetano do Sul, a doutora Kátia Cristófaro, que é pedagoga pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela FMU, na Polícia Civil desde 1982, delegada desde 88, quer dizer, fazendo as contas, dá 30 e tantos anos aí de carreira. Então, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei a dificuldade que é deixar a delegacia e vir para cá. Nós tivemos aqui um momento de preocupação. Será que vai conseguir chegar pelos afazeres? Mas muito obrigado, eu sei o tamanho do esforço. Obrigado por estar aqui para poder passar um pouco para os nossos espectadores tanto a sua carreira como um pouquinho da experiência para aqueles que desejam talvez trilhar esse mesmo caminho, a gente poder entender. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de conversar não só com você, como com os espectadores, para passar um pouco da minha saga, né, da minha experiência e para motivar. Muito bom, porque é uma carreira que tem chamado muita atenção ultimamente. O nosso noticiário político desviou, lamentavelmente, para uma área policial, enfim. E hoje as pessoas estão muito mais familiarizadas com esse vocabulário, com esse meio. E a senhora, depois de 37 anos, agora completando 37 anos de carreira, né? Me parece que nesses anos todos a profissão mudou um pouco. Um pouco. Que me conte um pouquinho, né, porque o nosso programa é um pouco curto, me conte como foram esses 37 anos, tanto da sua carreira como da carreira de delegado de polícia, né, de delegada de polícia. Me conte um pouco. Sim, a carreira evoluiu bastante, não é? Somos carreira jurídica, né? Função essencial à justiça, sagrados pela Constituição de 88, dirigentes de polícia judiciária, presidentes da investigação policial por excelência, né? A investigação de infrações penais, exceto as militares e excetuando-se a competência da Polícia Federal, é do delegado de polícia, né? É quem, o bacharel em Direito,
que preside a investigação de todas as infrações penais, exceto as militares, como eu já expliquei, e excetuada também a competência da Polícia Federal, compete ao delegado de polícia a investigação policial das infrações penais e da autoria deles. A carreira é apaixonante. Dá para perceber nos seus olhos ou você gosta e vai, ou você desiste. Não gosta mais ou menos. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo. Você ama e eu amo. Eu amo. A senhora, pelo que a senhora havia me comentado, também exerce o magistério na Academia de Polícia. Sim, cadeira de redação oficial policial. Há muitos anos, desde 89. Porque para ingressar na carreira como delegada de polícia, não existe um curso específico, tem que ser bacharel em Direito. Bacharel em Direito tem que ter exercício da advocacia durante 2 anos ou ser ocupante pelo mesmo período de cargo policial civil. Isso é um requisito? Sim, é um requisito, condição primordial, né? Além de ser aprovado, evidentemente, no concurso de provas e títulos da carreira de delegado de polícia, que é composto de várias fases, né? A preambular, escrita, oral, psicotécnico. Assim, você forma o policial na academia de polícia. Formação jurídica, o indivíduo já tem. Já tem. E aí, depois que passa no concurso e que assume, aí tem uma formação interna. Técnico profissional, o candidato que já é aprovado no concurso de provas e títulos para a carreira de delegado de polícia, reunindo todas as condições exigidas para o provimento do cargo, né? Que seria ser bacharel em Direito, ter o exercício prático da advocacia devidamente comprovado por 2 anos ou ocupante de cargo policial civil por igual período. Aí ele é convocado para fazer o curso de formação técnico-profissional junto à Academia de Polícia Civil, que chama Dr. Coriolano Nogueira Coriolano Nogueira Cobra, Dr. Coriolano, para que ele comece a exercer as funções. Faz um período de estágio também, que é mínimo, mas faz, e ingressa em regime de estágio probatório, não é? Por 3 anos, e depois é confirmado o exercício do cargo, se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Pelo jeito, vai estudar a vida toda, né? Não dá para deixar de estudar. Todos os dias na polícia, você se depara com ocorrências e com situações que você nunca se deparou antes. Agora, essa formação acadêmica, né, tem que se formar em bacharel em Direito, exercer 2 anos na advocacia ou dentro da própria polícia, mas segundo a sua grande experiência, que requisito pessoal a pessoa deve ter para ingressar nessa carreira? Deve ser uma pessoa que observe a violência, uma pessoa que seja mais técnica? Segundo a sua percepção, qual seria a característica pessoal que poderia ser a pessoa? Não, eu tenho essa aptidão para a polícia. Primeiro, precisa gostar, muito. Só que a ideia que a pessoa tem da polícia, muitas vezes, não é aquela que corresponde à realidade. Não é sacerdócio, não é. É profissional, é técnico, é jurídico. Você tem que amar aquilo que você faz, você tem que gostar de lidar com pessoas, tem que ser curioso e tem que sempre decidir embasado em prova material corroborada pela prova subjetiva. Sempre. E, principalmente,
se dissociar daquilo que você pensa. Não pode ter preconceitos, não é? Não pode ser um julgador de primeiro Não, momento. eu não sou julgadora. Eu sou presidente de investigação policial. Eu não julgo condutas. Eu adequo a lei penal ao caso concreto. Ou seja, tem que ser, evidentemente, um indivíduo de raciocínio rápido, porque a adequação da lei ao caso concreto, ela tem que ser feita naquele momento. Porque se chega no calor dos acontecimentos, a ocorrência aparece para o delegado de polícia normalmente no momento que ela ocorre. Tem que ser Não é assim? rápida. Você vai decidir se o indivíduo está em situação flagrancial, primeiro se há crime, né? Porque nem tudo é o que parece. Sim. Ao contrário do que fala Pirandello, né? Assim é se lhe parece, não. Assim é se for. Se for, se Né? efetivamente aconteceu. Perdão. E você tem que ser curioso, tem que ser um indivíduo com um raciocínio rápido e preciso. Porque você tem pouco tempo para decidir entre a liberdade ou não daquele indivíduo que está na sua frente. Quer dizer, a formação acadêmica pode ser muito importante, mas a observação dos fatos... Sim, você tem, a formação acadêmica é fundamental. Você tem que saber, primeiro, se há crime, segundo, se há estado de flagrância, porque se há estado de flagrância, o indivíduo é preso. Caso haja, se cabe ou não fiança. Né? E se couber fiança naquele primeiro momento, se a autoridade pode ou não definir, autoridade policial, se ela pode ou não definir pela liberdade naquele momento mediante a prestação de fiança, para que o indivíduo se livre solto. Então, uma das características é o poder de decisão. Uma pessoa Tem que decidir e certo, porque a consequência é para o resto da vida. Porque está se mexendo nesse momento com... Com o segundo bem mais importante. O primeiro é a vida e o segundo é a liberdade. Então, tem que ser curioso, né? Porque nem toda investigação policial ela acaba naquele momento. Muitas vezes ela está iniciando. Investigação de homicídio, autoria desconhecida, por exemplo, você tem que saber, porque a investigação de homicídio se processa de uma maneira. A investigação de entorpecente é de outra. De crime contra o patrimônio é de outra. Violência doméstica é outra. Crime contra a dignidade sexual é outra. Então, você tem que ter. O plantão policial parece tudo junto, às vezes. A gente não escolhe o que vai acontecer no dia, né? Oi? A gente não escolhe o que vai acontecer no dia, né? O que surge de fato... Polícia, o que não acontece em 30 anos, em 5 minutos acontece. Doutora Kátia, esse leque de possibilidades, né? Imagino que a senhora tenha muita experiência, mas uma das coisas que a gente percebe é que a sociedade tem mudado muito. Imagino que a própria questão dos tipos de crimes, né? A questão cibernética, a questão da violação da intimidade através das redes sociais. Então, eu imagino que o profissional, o delegado de polícia, tem que estar não somente calcado nessa sua experiência pessoal, nessa sua formação acadêmica, nessa reciclagem que na escola lá da polícia sempre os profissionais vão se reciclando, mas tem que estar ligado no mundo atual. Sim, não pode parar. Você não pode parar. Ninguém pode se dar ao luxo de falar que eu passei no concurso, acabou. Não, na verdade começou. Você provou para a polícia e para o governo do estado que você é uma pessoa com uma boa formação acadêmica e que você está apto a começar a exercer sua função. Perfeito. Isso sim. Então, mas não para aí. Todo dia tem um caso diferente.
porque o ser humano é único. Entendo. Então, eu acho que é importante a gente entender essa questão da percepção do profissional delegado de polícia nesse ambiente em grande mutação que é a sociedade moderna. Mas nós vamos conversar sobre isso depois do nosso intervalo. Aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. No primeiro bloco, nós estávamos conversando com a doutora Kátia Cristófaro sobre a carreira de delegado de polícia. Ela, 37 anos, né, de experiência dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nos passando aqui as informações básicas sobre essa carreira tão bonita. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão dos tempos modernos. Os crimes têm mudado, porque a sociedade mudou, mas muitos dos crimes têm mudado. Até o aperfeiçoamento dos criminosos, a maneira como eles estudam, né, elaboram seus crimes. E, então nós temos hoje uma perspectiva, imagino, né, uma perspectiva nova do combate. A Polícia Civil é reconhecidamente uma das melhores do país, imagino que deva... Do mundo. A doutora Kátia está me corrigindo, e faz muito bem em corrigir, que é uma das melhores polícias do mundo. Mas eu imagino que esta é uma briga, uma corrida incessante, porque a polícia vai correndo atrás das soluções e mentes criminosas vão pensando em como burlar e como até cometer crimes que nós nem imaginávamos há 10 anos atrás. Doutora, qual é a perspectiva da polícia, qual é a perspectiva dos delegados de polícia, desses jovens que estão nos assistindo, imaginando, hoje sou um acadêmico em direito, me formei há pouco tempo, como é que essas pessoas vão encontrar a atividade policial daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que a senhora imagina isso dentro da sua experiência? Olha, eu imagino que, como sempre, nós estamos sempre um passo à frente. Sempre. Sempre há formas, porque assim, não basta você ter recursos tecnológicos para proceder à investigação. Nós precisamos de uma lei, de uma legislação que nos acompanhe, não é? Não adianta eu ter um recurso tecnológico que bata de frente com os direitos e garantias fundamentais. Eles têm que ser sempre preservados. Sempre preservados. É a polícia cidadã. Eu não posso, a pretexto de defender a sociedade, violar direitos e garantias fundamentais de um indivíduo. Então, nós temos que ter recursos tecnológicos, sim, que não violem os direitos dos indivíduos, né? Nós temos que preservar. E a nossa legislação, principalmente a Constituição de 88 e suas alterações, ela foca justamente na proteção, até pelo nosso histórico, né? Pela história do Brasil. Eu sou apaixonada por história também, né? Outra das minhas paixões, história, MPB e cinema. Oh. Podemos fazer um programa também sobre esses assuntos. MPB é o estudo do funk à bossa nova. Muito bom, doutora Kátia. Agora, essas perspectivas, embora sejam instigadoras, né, de sempre procurar estar um passo à frente, né, da elaboração daqueles criminosos, muitas vezes de grupos criminosos que se montam, e também na característica que os limites territoriais hoje estão muito mais tênues. Hoje, nos crimes cibernéticos, por exemplo, a pessoa que está cometendo o crime, ela está no Rio de Janeiro, com uma base num país da Europa, sim, aplicando um crime numa pessoa aqui de São Caetano. Sim. Né? E a polícia está se aparelhando, está aparelhada para proteger a sociedade? Sim. Temos grupos de inteligência. Eu montei um aqui em São Caetano, eu tenho setor de inteligência. Não é formal, mas precisamos acompanhar, né?
temos inúmeras provas que há 10 anos seriam inimagináveis e hoje nós conseguimos elucidar delitos de maneira que há 20 anos ou há 30 anos nós não sonhávamos. Não é? Aquele jovem, aquela pessoa que tem vontade de fazer fazer a carreira como delegado de polícia e que gosta dessa área de informática, dessa área moderna, vai encontrar terreno dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Vai. Vai até ajudar a desenvolver recursos e tecnologias, evidentemente todos respaldados na nossa legislação, de forma que nós consigamos fazer uma investigação ferindo o mínimo possível, né? Porque sempre se tem uma exceção à regra, né? A regra é a liberdade, mas nós temos as exceções, né? Estado de flagrância, a ordem escrita, né? Os mandados de prisão, os cautelares e a sentença condenatória irrecorrível. Então, sempre respeitados os direitos das pessoas, mas sempre procurando avançar na tecnologia. Eu te falei que a Polícia Civil de São Paulo é uma das melhores do mundo, porque nós temos, dentre os nossos policiais e na nossa seccional, que é a seccional de São Bernardo do Campo, nós temos pelo menos de 2 a 3 instrutores da SWAT. São policiais aqui e vão ministrar cursos nos Estados Unidos e em Israel também. Essa é uma ótima notícia. Quer dizer, nós estamos há tempos. Agora, doutora Kátia, infelizmente nosso programa está praticamente no final, mas eu gostaria de abordar um assunto sobre o futuro, que é o seguinte: há muitos debates sobre o nosso formato do inquérito policial. Muitos dizem que é um formato já decadente, outros dizem que é essencial dentro da nossa cultura, da nossa história. Né? O que a senhora vê para o futuro? A senhora entende de que, com esses avanços tecnológicos, com a mudança do próprio poder judiciário na apuração dos crimes, nos julgamentos, enfim, toda essa mudança que o Brasil teve, o inquérito policial ainda tem o seu espaço ou ele é algo que pode ser aprimorado e talvez até eliminado por um outro formato? Tem, porque eu entendo que quem investiga não pode, quem participa da fase pré-denúncia, né? A fase que poderíamos chamar pré-instrução, não deve participar do processo. A senhora acha que... Eu acho que quem prende não deve acusar. É minha opinião pessoal. Certo. E o perfil do policial é um, o perfil do procurador é outro, o do magistrado é outro, e do membro do Ministério Público é outro, e o do advogado é outro. Características, eu diria, de personalidade. Não é que um seja melhor ou que outro seja pior, que um seja melhor formado. Eu acho que seria você não desmerecer quem nasceu para investigar. É que, infelizmente, esse debate vai ter que talvez ficar para um outro programa, do qual a senhora já está convidada. Obrigada. Não é? Mas as críticas que se fazem ao inquérito policial, não estou julgando se são válidas ou não, só estou colocando como os argumentos que vêm contra o inquérito. É que há uma sobreposição de atos e que tornam a persecução penal um pouco mais lenta e atos duplicados fazem com que isso haja um custo para o Estado. Né? Então, há uma nova geração, novos pensadores que entendem isso. Não sei se tem razão ou não. É por isso que eu coloco isso como uma possibilidade de um debate. Sim, eu entendo que o inquérito policial tem, sim, o seu espaço pela própria, como você já colocou, pela própria tradição, né? pela característica do nosso povo, né? Um país de dimensões continentais, com características específicas para cada
região do país, não é? E o nosso sistema judiciário, há críticas tanto à polícia como ao sistema judiciário. E eu estudo muito também polícia, em programas TV a cabo e tal, eu não entendo que haja nenhum país, pelo que eu tenho presenciado, que haja uma legislação melhor que a nossa. Há diferentes. E eu não considero a nossa legislação ruim. Não considero. As críticas que se fazem seriam mais à própria lei das execuções penais do que ao nosso Código Penal, que data de 1940. Perfeito. Não é? E que tem por tradição e por ser um país em que a pena de morte é cláusula pétrea da Constituição, não vai haver. Diminuição da maioridade penal também é cláusula pétrea. Então, algumas críticas que se fazem, eu não entendo que seja moral, que seja justo haver fiança em caso de homicídio, mormente de homicídio qualificado. E nos Estados Unidos há estupro, homicídio. Então, eu não acho que a nossa legislação seja ruim. Eu acho que a figura do delegado de polícia, como das demais carreiras essenciais da justiça, portanto jurídicas, ela já está sagrada e consagrada pela população brasileira. Eu entendo que os policiais são extremamente bem informados, tanto juridicamente como culturalmente, para a carreira de investigador de polícia e de escrivão de polícia, além perito criminal, médico legista, que essas já são, é necessário o nível superior. Ou seja, aquela polícia de 50 anos atrás, que algumas novelas apresentaram, primeiro graças, à delegada Elô Glória Pérez, e a própria cultura do nosso povo está sagrada, porque a única porta aberta 24 horas por dia, onde existe um operador do direito à disposição, é a delegacia de polícia. Perfeito. Lógico, as especializadas têm um horário diferente, mas também trabalham de forma diferente. A Polícia Civil, 24 horas, de uma maneira geral, como estrutura. Eu acho que com essa explicação, essa paixão que a doutora Kátia demonstrou aqui no nosso programa, né, pela carreira, aqueles que têm ideia de fazer essa carreira, eu acho que vão se sentir muito motivados, principalmente no estado de São Paulo, que dá boas condições aos policiais. Não é que sonham todos, não é a melhor, né? Mas são boas condições de trabalho à polícia, e a polícia tem retribuído isso à população. Existem críticas, as críticas são sérias, as críticas são importantes, mas também os elogios devem ser dados pelo grande e relevante serviço que é feito pela Polícia Civil à população do Estado de São Paulo. A doutora Kátia Cristófaro, nossos agradecimentos, muitíssimo obrigado pela participação, ter vindo ao nosso programa, ter dado essa explicação e ter transmitido essa paixão pela polícia. Muitíssimo obrigado. E eu que agradeço pela oportunidade. Espero contar com a senhora numa próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigada a todos. E o nosso programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá, muito obrigado.